Fala galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui hoje para falar do sexto simulado nacional que nós fizemos no último domingo. Foi uma prova que a gente fez um formato da prova para auditor da Receita Federal do Brasil de 2014. Então foram 70 questões de manhã, peso 1, 4 horas de prova, 70 questões à tarde, peso 2, 4 horas e meia de prova. Nós, desta vez, foi a primeira vez que fizemos dentro da plataforma do Coaching Concurseiros. Essa plataforma ela traz mais variáveis do que aquela que a gente utilizava fora do Coaching Concurseiros, embora a que utilizávamos, ela se mostrou muito boa por um bom período, e a gente buscou essa sistemática justamente para a gente ter mais algumas variáveis importantes. É importante que a gente, como coordenador de curso preparatório, a gente tenha a noção exata daquele aluno que ele entrou atrasado, então a gente tem ali o horário de início dele, facilmente a gente obtém esses dados. Então alunos mostram descomprometimento, né, de alunos, salvo aquelas exceções, problemas e tal. Enfim, nós estamos falando de maneira geral, aquelas situações que para a gente é importante para cobrar do aluno, e para o pessoal do público externo é importante também outras variáveis que a gente pode utilizar estatisticamente. Mas foi um simulado de altíssimo nível. Nós tivemos, das 140 questões, foram anuladas 3 questões, 2 questões de português por erro formal, falta de grifo, o pronome, não dava para entender qual pronome que a questão se referia. A questão 12, a questão 18, e da prova 2, a questão 68. O restante das questões que alguns de vocês mandaram como recurso, elas tiveram o gabarito mantido, tá? Algumas questões foram questões que já foram cobradas em concursos anteriores, a banca manteve o gabarito, então nós também mantivemos aqui. Embora uma questão de direito constitucional, a gente possa ter, na verdade, a resposta fugiu à jurisprudência dominante, mas foi uma questão que a banca CESP manteve o gabarito. Então essa a gente ficou dividida, a nossa banca, né, que preparou a prova, mas a maioria optou por conservar o gabarito. Então as questões 12 e 18 de português, questão 68 da prova 2 foram anuladas. Pessoal, a prova foi de altíssimo nível, tanto na P1 quanto na P2. A quantidade de eliminações foi bem elevada, né? Tanto no aspecto da eliminação com 40% por disciplina, quanto no geral de 60%. Isso vai fazer com que a gente comente hoje, mais uma vez, pela enésima vez, a necessidade do planejamento para não ser eliminado nos critérios normalmente utilizados pela banca ESAF, 40% por disciplina e 60% no geral das duas provas. Nós tivemos vários alunos eliminados, aprovados num índice, vamos colocar no índice mais difícil, que é o índice de 60% no geral, mas eliminado, infelizmente, por uma questão em uma matéria. A gente teve vários casos, tanto de alunos quanto do público externo. Então vamos falar mais uma vez dessa estratégia que para as provas da ESAF ela tem que ser observada, sob pena de o aluno de repente ter um desempenho bom e por falta de planejamento ou por desconhecimento acaba sendo eliminado em uma ou duas matérias porque não atinge os 40% da matéria. Vamos falar também a respeito das estatísticas, né? Nós fizemos um ranking para a prova 1, um ranking para a prova 2,
Nós tivemos situações de alunos que fizeram somente uma das partes, então estavam interessados somente em aferir o rendimento na prova 1 ou então na prova 2, mas a maioria fez para as duas provas, mesmo às vezes não estando com um estudo avançado nas matérias específicas, ou realizou as duas partes, certamente ganhou muito em experiência, em tempo de prova. Essa prova de auditor, pessoal, foi muito importante nesse fechamento de ano, em razão da gente repetir a última prova realizada em 2014. Vocês tiveram condições de aferir tempo de resolução de provas, estratégia, planejamento, vão ver as questões, as matérias que ficarão aquém do desejado, aquelas que estão com sobra, que seu desempenho foi além daquilo que ou foi o que você esperava ou além disso, e vocês vão poder alocar horas, o pessoal aluno do Coach Concurseiros, certamente os coaches vão utilizar muito bem os dados dessa prova. A nossa plataforma, ela busca outros dados que não são esses que a gente coloca aqui, porque são os dados utilizados para o nosso treinamento, então a gente utiliza muito como estratégia. Certamente os coaches vão poder mexer, e foi a prova que a gente optou por fazer assim, muito próximo daquilo que vocês, alguns já fizeram a prova de 2014, outros não têm isso, só fizeram em casa, então foi uma forma de vocês fazerem com tempo, ali sentirem a sensação de prova. Muita gente, eu recebi muito feedback dizendo a prova muito difícil, eu vi que eu preciso melhorar, e isso aí é fundamental, que a gente consiga entender, ou vamos dizer assim, é interessante que a gente pegue essa informação, colete esses dados e transforme em informações importantes, São dados que a gente busca e formam um conjunto de informações capazes de nos dizer o que a gente tem que fazer para melhorar a eficiência do nosso treinamento. Pessoal, nós vamos bater aqui isso, vamos falar de cada uma das provas do conjunto, vamos bater nas eliminações. Esse simulado fechou um ciclo que nós fizemos de 6 simulados nacionais para a área fiscal em 2016, além de outros simulados que fizemos, mas o nosso principal foco foi na área fiscal. Nós fizemos 5, englobando disciplinas, mais a parte básica, que para nós é aquela teoria, se a base é forte, a aprovação é certa, ou seja, e vocês não podem perceber isso no ranking, aqueles que dominam a parte básica, aqueles que estão nos primeiros colocados, eles dominam em absoluto a parte básica, e aí eles têm um rendimento mediano ou bom, não é espetacular, salvo exceções dos primeiros colocados, mas a base puxa, e no início ele aprova em ICMS, ele aprova em ISS, como aconteceu comigo e com vários coaches que trabalham com a gente aqui. A gente tem coach aqui que é auditor da Receita, mas já foi aprovado na agência reguladora, foi aprovado na CVM, foi no TCU, na CGU, enfim. Por quê? Porque tem base forte, e aí uma viradinha com estratégia faz com que ele também tenha a possibilidade de passar, e a gente tem muitos alunos com esse formato que passam, inclusive, em concursos da área jurídica. Nós tivemos agora esse mês aprovados no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nós tivemos aprovados no Tribunal de Justiça de São Paulo, acredito que 3 ou 4 alunos, aprovados em primeiro colocado no TJ de São Paulo. Enfim, são situações que demonstram que aquela base forte, aliado a uma estratégia, com abertura de edital ali, posterior à abertura, a gente faz uma estratégia. O Bruno, que é esse aluno nosso aprovado no Tribunal de Justiça, na lista do Tribunal de Justiça de Goiás, nós fizemos para ele uma estratégia, ele não saiu do foco dele fiscal, nós fizemos uma estratégia para os 20 dias finais, e ele conseguiu a aprovação, que é o que a gente diz, passa por tabela, já tinha um conjunto bom, e aí nesses 15 dias ele foi sanando algumas lacunas e deu tudo certo. Parabéns, Bruno, pela aprovação, fiquei muito feliz. Mais uma aprovação sua, tá? Valeu.
Então a gente vai bater bastante coisa e eu espero que vocês continuem nos acompanhando no ano de 2017, que seja um ano bastante... embora as notícias não sejam boas, eu acredito que seja um ano muito bom para os ICMS. Acredito que 5 ou 6 ICMS têm totais chances de serem abertos e para vocês, que é uma grande maioria estuda para a Receita Federal, eu acredito piamente, falo isso, está registrado em vídeo, que nós vamos ter o concurso de 2017. Né? Só não podemos bater o martelo aqui e garantir o concurso, porque a gente sabe que no serviço público as coisas mudam. Mas para quem atua dentro, quem está na casa num nível mais gerencial, já sabe e tem um pouco de experiência para acompanhar as vacâncias e as mudanças que estão vindo agora. Com publicação dessa semana nós vamos ter a publicação da medida provisória, que vai dar um aumento grande ali, vai incluir a parcela de bônus de produtividade, que vai aumentar consideravelmente as remunerações tanto de auditores quanto de analistas. Analistas vão ficar também com uma remuneração bem melhor, o que faz com que vocês tenham que estudar mais, além da proximidade, tá? Acredito, já vou falar para vocês, acredito em provas, acredito em edital no segundo semestre, mas preparo os meus alunos para o primeiro semestre. É o que eu sempre falo, eu acredito no segundo, por isso eu preparo para o primeiro, tá? Vamos com força total agora, em 2017 a gente vai devorar tudo aí, porque esse próximo concurso da Receita, ele vai ser nosso e a gente está muito bem preparado para isso, tá? Bem se vê no ranking que vocês receberam aí, como é que foi a disputa entre o público externo e o pessoal do Coach Concurseiros. Pessoal, vamos lá então. Então tá, galera, agora vamos falar do ranking, né, que é o principal medidor aí de vocês. Nós fizemos 3 rankings, então, P1, um ranking para P1 com 50, um ranking para P2, um ranking geral. Antes disso, eu ainda não mencionei, o número de participantes do simulado inscritos foram 185, tá? Um número um pouco menor do que os nossos principais simulados que envolveram matérias básicas, mas assim um número bastante elevado, e é aquilo que eu sempre falo para vocês, o nível dos participantes é um nível diferenciado. Então o que a gente pega é um nicho um nicho realmente de gente que está se preparando para disputar. São essas pessoas aqui, acrescido demais um outro nicho um pouco maior do que esse, é que disputarão as vagas nos concursos da área fiscal, sobretudo nesse relacionado ao que a gente fez aqui no da Receita Federal. Pessoal, nós então fizemos 3 rankings, só passando para vocês, a gente não teve, só tivemos 25 aprovados, então desses 180 e pouco, só 25 que seriam aprovados se a prova fosse realizada agora, tá? Além de tudo, esses 25 ainda a gente teria que enxugar um pouco, verificar o restante da população ali, mas assim, são os 25 que hoje, sob essas condições, seriam aprovados. Os demais seriam reprovados, a depender de outras situações, como recursos e tal. Pessoal, então, desses 25, esses 25 realmente estão num patamar diferenciado. Nós temos aquela situação dos alunos que fizeram até mais pontos que o 25º, 24º, 23º, estariam lá em cima, mas que foram eliminados eliminados em uma matéria, né? Nós temos essa situação bem presente aqui, bem caracterizada. Eu tenho uma aluna que eu oriento, que ela estaria ali bem classificada e foi eliminada por uma questão de administração geral e pública. Isso eu preciso verificar o que houve, porque não era para isso ter acontecido com essa matéria, então eu preciso conversar com ela para a gente ver. Mas tem outros casos aqui
Depois a gente vai falar também da média por disciplina e vocês vão ver a diferença da média do top 10 para a média do ranking, né? Tem uma grande diferença e a gente vai falar sobre isso. Vamos começar então falando do ranking da primeira prova. Tá? Na primeira prova, obedecendo aquele índice, somente o índice de eliminação por disciplina, tá? Então, quando eu fiz o ranking da P1 e da P2 em separado, eu fiz somente a eliminação por disciplina. E, no geral, eu fiz a eliminação também de 60%, que é exigido na prova, no somatório das duas provas. Na prova 1, embora matérias básicas, né, nós tivemos 40 aprovados, não fizemos 50. A prova realmente, pessoal, só falando do nível da prova. A prova foi num nível pesadíssimo, tá? Jurisprudência, se vocês viram em direito constitucional, direito administrativo, nós caprichamos em jurisprudência, porque é isso que a ESAP faz e vários bancos, CESP, FCC, estão apostando na jurisprudência. Isso aqui serve para vocês se antenarem de que é necessário o estudo da jurisprudência. Tá? Prova muito bem feita, a meu ver, cheia de questões inéditas para a legislação tributária, para comércio internacional, para a legislação aduaneira, enfim. Não utilizamos, neutralizamos, eu acredito, em pelo menos uns 90%, não utilizamos questões da própria ESAP, utilizamos questões trabalhadas, adaptadas de outras bancas. Eu acredito que esse tenha sido o nosso melhor simulado nesse quesito de preparação, da gente ter debruçado na prova ali para trazer para vocês o melhor. E o objetivo era trazer realmente uma prova animal para vocês sentirem um cansaço, porque é isso que vai ter na prova da Receita. Tá? Não será menos que isso aqui. Para auditor, né? Talvez para analista um pouco mais leve. Mas para auditor vai ser disso aqui para pior. Tá? Então, nós colocamos isso, trabalhamos cada matéria ali para que vocês, realmente, a gente neutralizasse o vício ESAP ali e realmente pudesse fechar o ano medindo ali de maneira mais neutra possível, com questões inéditas e tal, que faz com que a gente tenha uma outra visão. É importante fazer as questões de ESAP, sim, muito importante, extremamente importante, mas também é necessário ter essa outra visão. Então, a gente pegou pesado nas duas provas e, por isso, nós não tivemos o número de aprovados. Então, nessa primeira prova foram 40 e na segunda, isoladamente, foram... E na segunda, isoladamente, foram 40 também. Eu achei que tivesse menos para a segunda, mas ao que parece, deixa eu conferir aqui. Prova 2, isso, 40. Prova 1. Isso, empatou. Também 40. Só que não são os mesmos 40, né? Nós tivemos situações de aprovado na primeira, reprovado na segunda, ou aprovado na segunda, reprovado na primeira. Então, aqui, embora o número tenha batido, mas não são necessariamente as mesmas pessoas, a maioria sim, mas não são necessariamente as mesmas pessoas. Só o feedback para a minha aluna, essa aqui foi eliminada por uma questão de administração pública, ela fez 71,5% da prova, 71%, pessoal. E, infelizmente, foi eliminado, passou longe dos 60% do geral, mas foi eliminado. O nosso aluno também, o Guilherme, orientado pelo Jefferson, a mesma situação, 67% eliminado. A Daniela, aluna recente aí também, muito aplicada. Eu vou falar, então, vamos começar pelo seguinte, para a gente deixar tudo certinho e poder comentar com tranquilidade. Eu não vou, obviamente, parabenizar todos, prova 1, prova 2 geral, tá? Eu vou fazer uma ênfase na parte geral, que é a mais importante, mas vocês têm o acesso aí e certamente é uma ferramenta importante
analisar, olha, eu estou entre os 10 na prova 2, mas eu estou em 40º na prova 1, tá? Então, e tirar conclusões, é fundamental que vocês tirem conclusões importantes, né, desse tipo de análise. Então, vou falar os 10 primeiros da prova 1, tá? Primeira coisa, pessoal, antes de mais nada, tá? Nessa versão, neste simulado que realizamos agora, foi o que eu vi o desempenho mais extraordinário de todos e de todo o tempo que eu tenho dedicado já a essa parte de orientação, tá? Eu quero dar um grande parabéns ao Marcos Pisato, aluno nosso, foi o grande vencedor, com uma nota absurda, mas isso ele já venceu, já havia vencido o simulado 5º, então ele tem uma trajetória conosco, ele é nosso aluno desde junho, se vocês pensarem, ele tem pouco mais de 6, 7 meses de treinamento, ele chegou já com um nível razoável com a gente, ele teve um rendimento próximo de 70% no simulado que a gente faz para iniciar o treinamento, mas ele já, de 2 meses para cá, atingiu um patamar, assim, absurdo de rendimento. E assim, para minha maior surpresa, que eu nunca achava que fosse ver numa prova desse nível, o candidato ter mais de 95% de rendimento nas 2 provas, sendo que na prova de peso 2, a prova peso 2, com matérias específicas, ele teve um rendimento de 98,5% da prova. Isso significa que ele errou uma questão de 70 questões, tá? Então, parabéns aí, eu gostei muito de ter vivenciado isso, sobretudo por ele ser nosso aluno. Então, um espetáculo. A trajetória dele, pessoal, só para vocês verem, se eu não me engano, é o 4º simulado que ele tem, tá? E eu tive o trabalho de ir lá e acompanhar, né, essa evolução. Então, ele entrou ali próximo de 70%. No primeiro simulado aberto ao público que ele fez, ele já foi alguns meses depois, ele já conseguiu a 9ª colocação. Depois, no próximo, 2 meses depois, ele foi ele teve a 3ª colocação. E depois ele foi primeiro no último, foi o 5º simulado, e agora, mais do que nunca, consolidado aqui na 1ª posição, tá? Então, um parabéns muito especial, um nível que eu não jamais... eu trabalhei com o Thomas Jorgensen, né? Alguns fenômenos ali, e assim, desse jeito eu nunca vi, e isso é fato que se aprova a qualquer momento. O que ele precisa, Marcos, é somente o que eu já havia falado para você no 5º simulado. É tomar conta da 1ª posição, trabalhar forte do jeito que você trabalha, cumprindo a risca tudo, e a receita é essa daí só. Tá? E então, fica um parabéns especial. Segundo colocado, João Lucas, também guerreiro nosso. Tá? Pessoal, a gente fez... depois eu vou falar do ranking no geral, que é o mais importante, né? O João Lucas, aluno nosso, a Kiara é do público externo, 3ª, parabéns. Vou falar os 10, tá, pessoal? Pedro Rodrigues, nosso, Lucas Figueiredo, externo, Ricardo Pereira, externo, parabéns, Ricardo. Paulo Visoto, aluno nosso, Dinalva, a aluna nossa, Álvaro, do público externo, e Daniel Bragnolo, aluno nosso também, tá? Pessoal, a P1 foi, então, bastante puxado, os 10 primeiros colocados, o 10º teve 80% de rendimento, é um rendimento bastante elevado para o nível de prova. Na prova 2, peso 2, né? Na prova 2, nós tivemos o domínio absoluto aí do Marcos Pisato, com 138 pontos de 140 possíveis, errou uma questão. O nosso aluno Paulo Visoto, muito bem também, 120. Daniel Bragnolo, perfeita, aí 116, uma subida muito boa, aluno nosso também. O João Lucas, também excelente. Os 4 primeiros aqui, nosso aluno, e depois a gente vem com o público externo. A Nayara, parabéns a Nayara, Ricardo Pereira, a Kiara, o Álvaro e a Tânia, minha aluna, e o Daniel Moncovo, aluno do Bruno, também fecharam ali os 10 primeiros,
o Daniel fechou com 68,57%. AP2, tá? Empatado com o Mozart e com o Leonardo Ouro Preto, também aluno nosso, Mozart do público externo. Tá bom? Pessoal, para não alongar muito, falei os 10 primeiros, mas parabéns a todo mundo, tá? Que ranqueou bem aí em cada uma das provas. E agora vamos para um grande lance, que é o geral, tá? Pessoal, então nós tivemos 25 aprovados, mas, como de praxe, nós ranqueamos os 50, tá? Então, eu vou falar dos 25, né? Nada mais justo, dos 25, mas todos vocês, 50, estão de parabéns, embora foram eliminados, estão entre os 50 melhores que fizeram a prova, tá? Marcos Pisato, o rendimento dele geral na prova foi 96,67%. Marcos, da outra vez, você teve rendimento, acho que 94%, 95%. Eu recebi 2 mensagens de pessoas do público externo dizendo, né, afirmando que isso era fake, que não tinha jeito, que era viciado, já tinha visto a prova, tal, uma série de coisas. Isso aí, embora eu tenha dado uma resposta ali, né, coloquei quando você tinha entrado, tá, perdi um tempo ali explicando, mas eu fico muito feliz com esse tipo de reação, porque é uma reação esperada, porque parece realmente fake, parece que você teve acesso àquilo, né? Assim como o do Paulo Visotto, aluno nosso, 84,76%, segundo colocado, mas 96% chama muita atenção. Isso é legal, a prova que eu passei na primeira colocação, era analista era analista de planejamento e orçamento. Quando a gente conferia, na época eu utilizava muito fórum concurseiros e tal, e aí eu esperei bastante o ranking andar ali, e aí quando eu coloquei a minha nota era maior que 90% também, eram 3 provas, o somatório ali, a média deu mais de 90%. E era assim, uma estrada para chegar no segundo colocado. E quando eu coloquei, eu recebi esse, não, é fake, é isso, é aquilo, eu dava risada daquilo, porque para mim era, né, eu não ia ter alguma experiência, você não ia jamais passar por uma situação daquela, mas era interessante observar, né? E a gente sente quando isso acontece, você diferencia, e é isso aqui que está acontecendo, que aconteceu. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente do coaching, nós tivemos um rendimento muito bom, tá? Excelente. Nós fizemos os 4 primeiros colocados, depois o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º são do público externo. Mas o panorama dos 25 aprovados, 15 são do coaching, concurseiros. E dos 50, 35 são do coaching, concurseiros. E os 4 primeiros colocados também são nossos alunos de orientadores diferentes. Isso eu achei bastante interessante também. Pessoal, então vamos lá. Marcos Pisato, primeiro colocado, Paulo Visotto, segundo, terceiro, João Lucas. Parabéns, João Lucas, excelente subida, acho que você tinha sido o 8º ou 9º no último simulado e teve uma subida muito legal. Daniel Bragnolo, aluno do Bruno, rendimento está subindo exponencialmente. Ricardo Pereira, o primeiro do público externo, tá? Parabéns, Ricardo. Excelente aí a sua participação. Nós tivemos um contato agora para acertar algumas situações das notas dele e excelente participação. A Kiara também excelente. A Álvaro, parabéns. A Nayara também teve um contato, ela fez recursos e recursos acatados. 2, acho que dos 3 recursos, ou os 3 mesmo foram enviados pela Nayara. Lucas Figueiredo, parabéns. Mozart. Daniel Sadenberg, Moncorvo, Daniel, aluno do Bruno, também excelente. Os 2
O Daniel Bragnoli e o Daniel Mungoff são alunos do Bruno. Bruno, legal, muito bem a participação. Dinalva, aluna nossa. Tânia, minha aluna, parabéns, Tânia. Você precisava disso aí para fechar o ano, né? Aluna que está nível excelente. Leonardo Ouro Preto, aluno nosso também. Bárbara, do público externo. Maurício Isidoro, aluno do Afonso, parabéns, Maurício. Roniel, do público externo. Simone, minha aluna, parabéns, Simone. Falei que isso ia acontecer, né? Que a subida ia ser o ajuste fino. A Simone é uma aluna que a gente faz, ela está na 4ª fase, e nós estamos promovendo um ajuste fino, e o ganho dela tem sido exponencial. Fernando Gastal, aluno nosso. Edilane, minha aluna também, parabéns, Edilane. Excelente, posição ótima. Agora só vamos acertar alguns ponteiros para ficar no top 10 no próximo, tá? Tyron, aluno nosso. A Maria Lúcia também, aluna nossa. O João BS do público externo. Hermógenes é aluno nosso. Irênio é do público externo. E Irênio é do público externo. Foi o último, o 25º, mas dentre os aprovados. Aí nós tivemos os que foram reprovados por algum detalhe, né? Nós tivemos o Pedro. Desculpa, eu falei que a Sema, minha aluna tinha 71%, ela tem 65%. Quem tem um outro aluno nosso, Pedro Rodrigues, aluno do Bruno, 71%. Pedrão, tá? Só acertar algum ponteirinho ali e tá tudo certo, tá? Depois nós temos a Sema, parabéns. Hemerson também, aluno nosso. Ronaldo Abreu, do público externo, será aluno nosso que vai entrar agora no dia 5 de janeiro, tá? Já está confirmado, Ronaldo. Um aluno que precisa de alguns detalhes ali, mas já tem um certo conhecimento. Rosângela é do público externo. Daniela, aluna nossa, aluna recente, aí com poucos meses. Legal, Daniela. Fábio, da aluna nossa, parabéns. Fleury, aluno nosso. Shirley Pacheco, aluna nossa. Adriane, aluna nossa. Rosiane, aluna nossa. Carolina Feitosa, acho que, não sei se eu falei, Rossana também é aluna nossa. A Carolina Feitosa é do público externo. Lidiane, do externo. Caroline Martins, aluna nossa. Parabéns, Carolina. Flávio e Márcia, do público externo. E Cristiane Sakashita, aluna nossa. Também recente, parabéns, Cristiane. O Paulo Vercosa é do público externo. A Priscila Ueda é aluna nossa. Kepler é nosso aluno. Angélica, nossa aluna. Valber, aluno nosso. Edson Cavalca Júnior, aluno nosso. E Jean Frederic, também aluno nosso. Pessoal, então, graças a Deus, o nosso trabalho está sendo bem feito e colocado à prova. A gente sempre chama o público externo, qualquer um pode participar. Para nós é uma satisfação ter uma competição mais reforçada, né? Falando de dentro do coach, e certamente para vocês do público, vem fazer simulado conosco. Eu agradeço aí pela confiança. Vocês têm vindo com frequência fazer nossos simulados, e para vocês também, vocês sabem que estão disputando com gente muito bem preparada, tá? Parabéns a todos. O pessoal que não conseguiu entrar no ranking é importante, foi muito importante. Um detalhe, nós tivemos um pouco menos de participantes, né, embora o número seja elevado, mas um pouco menos. Isso é o reflexo de algumas situações. Primeiro, o medo de enfrentar uma prova como se a prova fosse hoje, e aí você tem um choque de realidade, eu não passaria, né? O medo de enfrentar, de terminar o ano com essa insatisfação, vamos colocar entre aspas. Contudo, parabéns a todo mundo que veio aqui, fez a prova, foi mal. Pelo menos, pessoal, para mim, o grande competidor, ele tem que enfrentar esse tipo de situação para que ele tenha um choque de realidade e ele mexa nas coisas que precisam ser mexidas. Tá? A hora de todo mundo que está aqui nesse ranking que eu falei, lá atrás passou pelo mesmo problema, só que deu andamento.
né? Vamos consertar, sempre consertando e sempre encarando as coisas. Não tenham medo de fazer o simulado. É a principal ferramenta para a gente medir, olha, está tudo errado, ou então está parcialmente errado, ou então está quase tudo certo, nunca está perfeito, mas está quase tudo certo. É muito importante a realização desse tipo de trabalho, tá? Para a gente ter um choque de realidade. Então, aqueles que não entraram no ranking, é hora de, fundamental, consultar todas as questões, sobretudo as erradas da prova, mas tem aquelas que vocês acertaram no chute. É importante fazer essa revisão, tentar entender o porquê daqueles erros e depois fazer a análise gerencial da sua participação. Né? Na P1 eu estou legal, na P2 eu não estou legal nas duas, ou eu estou razoável nas duas, mas eu preciso subir os dois patamares de forma mais ou menos igualitária. Errei na estratégia, fiquei por uma questão, né? São detalhes que vale a pena perder um tempo grande fazendo isso aqui para correção, né? Para você agir preventiva e corretivamente, tá? É muito importante. Aqui no coach, os nossos alunos, a gente já bate essa correção, já faz análise, a gente tem reunião hoje, tivemos ontem, sobre os desempenhos, o que deu certo, se tem uma receita do Marcos Pisato que está sendo colocada, que a gente possa transferir, né, que foi o primeiro colocado, por que ele está sendo, tem alguma coisa diferente, isso aqui a gente estuda internamente, a gente vive o coaching 24 horas por dia. Então, isso para vocês que não têm, é importante que vocês procurem fazer essa análise da forma mais bem feita possível. Tá ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o próximo tópico, que nada mais é do que verificar as médias, tá? As médias, isso aqui é muito importante também, uma análise que só o coach concurseiros que faz para vocês. Pessoal, eu quero que vocês entendam a gente falar, o coach concurseiros põe questões de já cobrados e banco, isso vicia a prova, faz isso, mas... Pessoal, a gente dá umas ferramentas para vocês, não é que a gente tem um sistema que corrige e solta, como tem em alguns lugares por aí. Nós estudamos, tudo aquilo que está ali checado, é o nível de prova que nós vamos colocar, o que a gente fornece para vocês, as matérias do top 10, quanto que esses caras... É para você olhar e fazer análise daquilo ali. Então vamos lá. Ó, a gente pegou todas as matérias e colocou as médias, tiramos as médias do top 10 e as médias do top 50, tá? Chama bastante atenção nas matérias básicas, isso que a gente fala, se a base é forte, a aprovação é certa. Os primeiros colocados têm a base muito forte, né? E você consegue pegar pelas matérias básicas, né? Você tem, por exemplo, contabilidade, vamos olhar lá, contabilidade, o carro-chefe ali. A média dos ranqueados, que já é uma média dos top 50, é de 51% da prova difícil, né? Enquanto a média dos top 10, 79% da prova. Tá vendo a diferença de 79 para 51? É isso que eu acabei de falar. Isso a gente pega, isso vai acontecer, obviamente, pelas posições em todas as matérias, mas a gente pega situações muito acentuadas, né? O direito tributário, por exemplo, 57% nos top 50 e 82% no top 10, tá? Outra matéria bem característica, né? Vamos lá. Raciocínio lógico, pessoal. Isso aqui é uma diferença animal. Raciocínio lógico, prova difícil, eliminou bastante gente, mas eliminou gente para valer mesmo, tá? Assim como acontece na prova da exato. Top 50, média, 44%. Quase que a média é eliminada. 44%. Média dos top 10, prova difícil, 72%. De 44 é quase 30 pontos percentuais de um para o outro. Pessoal, aqui está à disposição de vocês. Analisem, verifiquem diferenças e
uma coisa que eu até falei recente para o Ronaldo, que vai entrar no coach na turma de 5 de janeiro, falou, Luiz Cláudio, eu já tenho bastante conhecimento das matérias básicas, então eu queria... Ronaldo, e aí que serve para... Isso aqui é o que eu respondi para você. A sua base, você tem conhecimento, mas não atinge a excelência, e nós temos que atingir. Os nossos alunos nunca param, nunca é tirada a disciplina de tributário, de contabilidade, de português do ciclo dele. É diminuída a carga quando ele vai atingir a excelência. A gente vai diminuindo e alocando para outras. Mas, para chegar a essa excelência, é muito estudo, muita orientação, o cara tem que seguir à risca aquilo, ser muito determinado, e é isso que vai acontecer contigo. Tá bom? Pessoal, para terminar essa análise aqui, o total da prova, tá? Média dos 50, 61%, ou pouquinho acima do que precisa no geral, tá? E média dos top 10, tá? P1, top 10, 84%, top 50, 61%. E na P2, peso 2, 53%, média dos ranqueados, e top 10, 78%. Pessoal, aí vocês dão uma olhada que quem está lá naquele nicho dos top 10 realmente é muito diferenciado, né? Aqui eu coloco para vocês também de presente, tá? Foi uma coisa que a gente começou e não parou mais, porque é a análise principal de quem está no top 10, né? Que a gente fala aqui são os que estão mais abaixo, olhando o espelho de quem está acima. Mas e quem está acima, né? Então aqui a gente coloca matéria a matéria as notas dos 10 primeiros colocados. E aí grandes análises podem ser feitas. Obviamente, o nosso querido Marcos, ele não, né, nós vamos deixar desse jeito, não vamos trabalhar esse tipo. Eu coloquei em provas separadas dessa vez, tá? Então ficou melhor ainda para vocês visualizarem. Mas a análise, vamos escolher uma análise importante aqui. O oitavo colocado, né? O oitavo colocado, ele teve 60% de direito administrativo. Ou seja, ele teve a menor nota de direito administrativo dos 10 primeiros. E já é um dado importante para ele. Assim como o sétimo colocado, teve a menor nota de direito constitucional entre os 10 primeiros. Uma diferença bastante grande em raciocínio lógico. Nós tivemos o quarto colocado acertando 100% da prova, e nós tivemos o décimo, o nono e o quinto acertando metade dele, 5 questões. Então, o que eu quero, e vocês já estão bastante seguindo a gente aí nos simulados, é prestar atenção no que saiu da curva, né? E pegar, saiu para o bem ou saiu para o lado ruim. Se saiu para o lado ruim, é ali que você vai consertar, vai fazer um ajustezinho, e aquilo ali vai subir a sua média, vai subir aquela matéria e, consequentemente, a média do todo. Como aqui tá bastante grande, né? O Sema, minha aluna que foi eliminada em ilustração geral, perceba que os 10 primeiros, onde você tem condições de estar, teve a menor nota, foi 6, tá? Terceiro e quarto colocados com nota 6 de 10. Tá? Então, essa sua eliminação nessa matéria, certamente nós vamos ter que conversar sobre isso aí, para a gente resolver. Ou você vai me passar um fato de que ocorreu alguma coisa e não foi um problema de conhecimento. Tá? Pessoal, na prova 2, como é uma parte específica, mais diferenças a gente consegue encontrar. Tá? Exemplo, vamos tirar o Marcos, fora que ele realmente puxou a média para cima aqui. Tá? Na análise do coaching, a gente vai até tirá-lo para pegar realmente ali, porque ele puxou muito para cima a média. Mais um exemplo claro aqui, tá? Em direito tributário, matéria básica, né? Nós tivemos
só com 30 pontos, o único que fez foi o Marcos, mas nós tivemos 28 pontos. E nós temos o 10º, o 9º, o 8º, o 7º, e com 22. E o 5º colocado com 20, ou seja, de 20 para 30, tem uma estrada ali. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Contabilidade, 40. O único que gabaritou, Marcos, tá? Excepcional, tá? Fenomenal. Mas nós temos gente, o 8º e o 9º, com 28. De 28 para 40 é muito grande o espaço, né? Então, o ideal é que tivesse ali com 34, como está o 2º, como está o 7º. Legislação tributária, gabarito, Marcos, 20 pontos. Mas o 10º, o 8º, o 7º, o 6º tem 12. O ideal, 16. Né? Comércio internacional, legislação aduaneira, a única que o Marcos errou uma questão, 28 pontos. Mas nós temos o 7º e o 8º, não, o 7º com 16 pontos e o 8º com 18, de 30 possíveis. Então, dá para arrumar a casa também. Pessoal, feita essa análise, e aqui eu estou fazendo de forma rápida para não ficar muito grande, extremamente grande o vídeo, mas vale a pena vocês analisarem, peguem o seu caso, mirem ali as situações e tirem a análise, tirem uma boa análise e tomem as medidas necessárias, ok? Pessoal, então dando sequência para a gente mudar para o outro assunto que nós vamos falar novamente, daquela sistemática de fazer as provas da ESAF para não serem eliminados em uma matéria, né? Nós vamos de novo bater nisso aí. Antes disso, para fecharmos a parte de análise das matérias, eu quero colocar para vocês que as disciplinas de administrativo e constitucional, vocês viram que elas foram cobradas num nível bastante elevado. Isso por quê? Porque nós utilizamos muitas jurisprudências dos principais tribunais, STF e STJ, como a ESAF gosta de fazer. E isso demonstrou para a gente o que a gente já tinha uma ideia, mas deixou mais claro ainda que, bom, basicamente é a seguinte situação. Os alunos tops, aqueles que estão no topo do ranking, eles sabem tudo de jurisprudência. E conforme nós vamos descendo o ranking, os alunos vão ficando carentes dessas matérias. Aqui no Coach Concurseiros, nós, diante da carência desse tipo de material no mercado, é claro que existe, tem o meu colega o Fábio, ele faz de tributário e estratégia, muito bem e tal, mas o que a gente queria não era só o tributário jurisprudencial. Aqui no Coach a gente estuda o direito tributário, o direito administrativo e o direito constitucional, que são as bases da área fiscal. Estudamos a fundo a jurisprudência. E nesse sentido, o que a gente verificou é que no mercado não existia um material que fosse completo desse jeito e no formato que a gente gostaria. Isso fez com que a gente, mais uma vez, buscasse a confecção do material próprio, ou seja, nós buscávamos o professor referência naquilo, passávamos tudo que a gente gostaria e então o professor faria para nós um material exatamente como a gente gostaria, em vídeo, né, para ter uma explicação. Essa parte é muito complicada, e com exercícios e batendo tudo que tem de importante ali dos 4, 5, 6 anos, ou até algumas questões a gente buscava para trás disso aí, mas sobretudo de 2012 para cá. E isso tudo num único material, né? Então a gente está produzindo, já temos um início, vamos começar a deixar à disposição dos nossos alunos do Coach esse material. Nós buscamos o Sandro Bernardes, que para mim é um dos melhores professores de Direito Administrativo do Brasil, auditor do Tribunal de Contas da União. Eu estudei pelo material dele, muitos coaches trabalham comigo também, então a gente foi atrás dele e na negociação conseguimos que ele gravasse para nós um material de excelente qualidade, abordando tudo que tem de mais importante ali, espetacular. E direito tributário e direito constitucional,
mais uma vez nós vamos passar a cargo do Diego de Grazia, meu amigo pessoal, competentíssimo, foi ele que gravou o nosso curso. Nós temos um curso próprio também de legislação do ICMS, curso top, assim, muito acima de qualquer coisa que exista no mercado. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês que não estão no coach, procurem, aí tem um pouco mais de trabalho, mas procurem juntar não só a jurisprudência do direito tributário, mas o de constitucional, de administrativo, e esse estudo vale a pena para grandes concursos, né? Sobretudo para a Receita Federal, mas vale muito a pena, tá? Então é muito importante ter essa sacada, porque é isso que vai vir na prova de vocês em relação a constitucional, administrativo e tributário, tá bom? Vamos então passar agora à análise da sistemática dentro do planejamento da estratégia para responder questões da ESAF nos concursos para a Receita Federal. Pessoal, então como eu falei, vários alunos foram eliminados, tanto no quesito 40% por disciplina, quanto no 60% do geral. Tá? Os 40% por disciplina, para muitos desses alunos, isso poderia ter sido evitado, né? A gente tem um planejamento, uma estratégia para esse tipo de prova, que compete no seguinte: como a ESAF ela elimina por matéria, a gente tem que pensar que a gente não adianta pegar a prova e ir do começo ao fim. Por quê? Porque as provas são difíceis, consomem muito tempo e vão faltar tempo para matérias finais, e o tempo vai faltar para a matéria inteira. Então o que a gente tem que fazer? Um pouquinho de cada um, depois vem e complementa com mais um pouquinho de cada um, depois vem e complementa com mais um pouquinho de cada um, e depois termina, tá? Se der tempo. Se não der, vai faltar uma ou duas questões em cada disciplina. Isso aí vai fazer com que você, que aquele prejuízo não atinja uma matéria inteira, tá? E quando você vai, pessoal, escolher ali, você olha a prova, o bom concurseiro, ele já, nessa estratégia, então vamos lá, vamos contar que sejam 10 questões, mas isso independe, né? A gente vai fazer por porcentagem, tá? Então, aquela matéria tem 10 questões. A ESAF quer que você acerte 40%. Então, pessoal, parte para a prova no seguinte sentido: vou fazer 60% da quantidade de questões de cada matéria. Fez 60%, e aí nesse 60% você filtra, você concurseiro velhaco, vai olhar a prova e vai fazer direto as questões mais fáceis. Para quê? Para que sobre lá para o final, naquela que você não deu tempo, aquela questão que você dificilmente acertaria, né? A chance de acertar é muito, porque são questões difíceis. O que não pode acontecer é sobrar em questões fáceis, né? Tem que sobrar aquilo que já a chance de você acertar já não era tão elevada. Aí você pegou lá 10 questões, fez 60%, fez 6%. Vai para a próxima matéria, olha, né? A ESAF sempre separa em 3 níveis de questões. Questões fáceis, questões médias e questões dificílimas. Então, identifique as fáceis. Vai lá, tá, fiz 6, vai para a próxima. 6. Cheguei ao final. Bom, beleza. Olha o tempo, coordena o tempo. Estou apertado no tempo. Vai lá e faz mais 2 de cada. Pula para 80%. Duas. Dentro procure as 2 medianas, as fáceis você já fez. Procurem as 2 medianas. Tá, essa daqui dá para fazer, essa aqui dá para fazer. Duas. Terminou, chegou ao final. Tá sobrando tempo. Mas não tá sobrando muito. Não vai dar para fazer tudo. Uma. Tá? Não, tô com tempo tranquilo. Aí você mata. 2, se eu tô com tempo tranquilo, quanto faltam? 2, entreguei no tempo, é o ideal, preenchi tudo, beleza, ótimo. Não deu tempo, tem que sobrar em cada uma as mais difíceis, tá? Mas tem que sobrar uma em cada, em vez de sobrar tudo numa só, 10 numa só, e aí foi eliminado naquilo, tá? Então prestem atenção. Vejam, muitos de vocês cometeram esse erro e foram eliminados, né, na questão do tempo.
Pessoal, as provas da ESAF, ela exige um nível, elas cansam muito, exigem muito, e o candidato não pode errar por bobeira. Então, tá inteiro na prova, pô, olho de águia, vamos filtrar aquilo que tem facinho e não podemos vacilar, não podemos perder. É importante que, uma vez sanados, aqui já deu os mínimos, eu já garanti em tudo. Então, aí o pensamento eu preciso de 60% ou mais, né? Tem vezes que a ESAF facilita um pouco e as médias com isso sobem ali para 70% e tal. Daí eu tenho que tirar o melhor dentro daquele total, tá? Mas o mais importante de tudo que vocês têm que ter em mente, planejamento para cobrir esses mínimos, tá? Os mínimos tem que estar, não pode perder uma prova por mínimo. Eu sei, eu tenho dificuldade com inglês, eu tenho dificuldade, eu faço espanhol porque eu não sei inglês, mesmo assim é mais ou menos. Pessoal, aí é só com estudo mesmo. É estudar e fazer questões, como a gente faz no curso, milhares de questões para você. Você nunca vai ser um especialista se você não manja inglês, não teve uma infância ali que você fez curso e tal, fala. Se você é mediano, você sabe que você tem um ponto frágil ali, mas dentro daquela fragilidade vamos ser ótimo dentro do mínimo, né? Isso aí significa tirar 60%, né? Você consegue ter uma margenzinha ali, você não está assim, se tivesse forçar, eu vou tirar 50%, 60% ali, eu vou garantir. É isso aí, estratégia para responder depois. Não sei, está muito difícil, isso aqui eu não sei realmente. Mas eu sei que não é a A, não é a E. Eu tenho um vídeo falando de técnicas para ESAF, vale a pena assistir. Tem um único viés que a gente não está... a ESAF mudou o jeito, que é aquele que trata da repartição igualitária de alternativas. Então, tinham 20, a prova com 20, a matéria tinha 20 questões, tinham 4As, 4Bs, 4Cs, 4Ds e 4Es. Se tinham 10, era 2, 2, 2, 2, 2. Se tinham 5, era 1. Uma pequena variação. A ESAF mudou esse jeito, embora ainda uma prova ou outra ela faz desse jeito, mas antes eram todas as provas. Mas tirando isso, existem outras técnicas e tal que valem a pena ser utilizadas. Bem, pessoal, então finalizando, quero agradecer a todos que fizeram nossos simulados ao longo do ano de 2016. Quero desejar a vocês todos um ótimo Natal, um próspero ano de 2017, que seja o ano de aprovação, e certamente será a aprovação de muitos de vocês. Quero agradecer ao pessoal do público externo que nos confiou no trabalho da gente e tem vindo trazer a possibilidade dos nossos alunos competirem, né? Vem competir com os nossos alunos e proporciona aos nossos alunos grandes competições como as que a gente realizou em 2016. Peço aí para vocês continuarem aí nos acompanhando no site coachingconcurseiros.com. Para aqueles que estiverem interessados, nós temos as últimas vagas para início do treinamento no Coach Concurseiros em 5 de janeiro, tá? Estamos com as últimas vagas, depois a gente vai ter vagas só em meados de fevereiro, tá? Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para luis.nogaroto@gmail.com e espero que então o ano de 2017 seja excelente para todos vocês. Um abraço de toda a equipe do Coach Concurseiros, um abraço a todos, até a próxima.